Glória. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa noite, por estarmos reunidos na presença de Jesus. É bem verdade que hoje estou com bastante dificuldade de respirar, mas Jesus é bom. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e o verso de número 13. Louvado seja Deus. Isaías 43 e 13. Aleluia. Diz o texto assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu estava falando com Deus sobre a manifestação do seu poder em nossas vidas, e eu pude descobrir uma coisa bem interessante. Deus nunca age na vida de alguém sozinho. Olha que interessante. Deus sempre age em parceria com alguém. E quando eu comecei a observar isso, eu pude entender que existem alguns fatores que acabam dificultando de Deus agir na minha vida. Visto que, olhando para o texto sagrado, nós vemos que Deus é soberano. Nesse texto mesmo, nós vemos ele dizendo que ainda antes que houvesse dia, isso é, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele sempre existiu através da eternidade. Antes de criar qualquer ser vivente, ele já existia. O texto diz lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou os céus, foi nesse período que Deus criou os seres que os nossos olhos estão privados e não conseguimos ver, que são os anjos. Esses anjos, o texto diz que uma terça parte deles se rebeliou contra Deus e se tornou inimigos de Deus e, consequentemente, também inimigos nossos. Mas antes deles se rebeliarem, Deus já era soberano. Aí a Bíblia nos mostra lá na fundação do mundo que no quarto dia Deus criou o sol, as estrelas e a lua, trazendo assim a divisão entre dias e noites, para estabelecer mês, ano, semana, década. E aqui ele está dizendo, antes que houvesse contagem, antes que houvesse dia, eu já existia. E ele ainda traz uma palavra, essa eu sou, é o resumo de um pentagrama, Yahvé, querendo dizer o soberano, querendo dizer o todo-poderoso, querendo dizer aquele que faz e nada fica por fazer. E aí ele completa ainda dizendo, olha, e ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu gostaria que você entendesse algo. E o objetivo desta ministração, a sua vida, é para que você adquira confiança em Deus, para que o milagre seja gerado na sua vida. Porque se eu não tiver a confiança necessária, o milagre não acontece. Porque se eu disse que Deus trabalha em parceria, funciona assim, eu entro com a confiança nele, e ele entra com aquilo que eu não posso fazer, com as impossibilidades. E aí, para que isso aconteça, existem diversos textos que nos incentiva, que nos impulsiona, que nos direciona para recebermos o milagre em qual nós buscamos em Deus. Se pegarmos o escritor aos Hebreus, ele vai dizer para que eu olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé.
Isso quer dizer que se eu olhar para as circunstâncias à minha volta, eu terei problemas. Porque se eu estou ativando algo no mundo espiritual, e eu tenho dificuldade de enxergar as coisas no mundo espiritual, então eu preciso seguir o conselho do salmista, quando ele diz: entregue, pois, os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aí é um processo. E se eu entendo que Deus é aquele que faz milagres, e o que dificulta de eu receber milagres, talvez seja a falta de conhecimento para com Ele. Alguém me perguntou esses dias, nós estamos entrando em uma nova matéria na aula de teologia, apologia ou apologética, defesa da fé. E alguém disse: pastor, essa matéria é interessante porque nós vamos aprender a confrontar alguém. Eu disse: não, na verdade, o desafio não é confrontar. O desafio da apologia, da defesa da fé, agora eu fico crente, cara, é justamente eu não entrar em confronto com alguém. Por quê? Porque Jesus disse para os judeus: e conhecereis a verdade, e ela vos... Essa verdade aqui não é intelectual. Essa verdade aqui não se adquire em um banco de escola, em uma faculdade. Essa verdade aqui é relacionamento, é experiência. Porque o próprio Jesus deixou claro que Ele é a verdade. O próprio Jesus deixou claro que se eu não conhecer a Ele de verdade, então eu terei dificuldade em me libertar de muitas coisas, inclusive de mim mesmo. E eu sou o maior agente para fracassar os meus projetos. Já pararam para pensar nisso? Eu olho para a Bíblia e eu vejo que nada me separa do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Tribulação, tristeza, angústia, anjos, demônios, passado, presente, futuro, nudez, fome, nada me separa. Só eu mesmo. Só eu mesmo posso decidir. Eu não quero. Só eu mesmo posso decidir. Eu não consigo. Quantas vezes eu vou conversar com alguém diz: rapaz, o que foi? Pastor, eu fastei, eu não consigo. Eu disse: mas o que impede? Não sei. Se o texto está dizendo que nada me separa, o que impede? Aí eu vejo Jesus dizendo: se você tiver uma experiência real comigo, não intelectual apenas, não é conhecer o texto, logos, a porção escriturística, não, é além disso. É ver Deus, é conhecer Deus através das Escrituras. Isso é o desafio para nós enquanto estivermos aqui na terra. Porque depois que passarmos para a eternidade, então veremos toda a dinâmica das Escrituras sendo colocada em prática, ou trazendo aí agora para juízo e não mais para direção. Porque Deus chegará a cada um de nós e pedirá conta da nossa mordomia, e alguém vai dar uma desculpa disso ou daquilo, e Deus vai deixar bem claro que se não seguirmos aquilo que está escrito, teríamos e teremos sérios problemas. E aí vem uma pergunta para nós: quem é o Senhor para que possa agir em meu favor? Eu vivo sempre trazendo a lembrança. Uma das coisas que impede alguém de ter certeza da sua salvação é um tal de pecado. Uma das coisas que impede alguém de se aproximar de Deus é um tal de pecado. Se eu pergunto, se Jesus voltar agora, eu vou para o céu, alguém diz: pastor, não tenho certeza, porque eu pequei hoje. E quem é que não pecou?
A questão aqui não é pecar ou não pecar. A questão aqui é que pecado eu tenho cometido. Existem pecados que eu cometo sem eu querer cometer. Existem pecados que não é uma opção de eu querer ou não. Quando eu já vi, já foi. Agora tem outros que eu vou escolher, tem outros que eu vou decidir, tem outros que eu vou planejar, tem outros que eu vou fazer ali. Esses são problemas. E aí eu olho para as Escrituras, eu me deparo com um Deus que tem o prazer de se revelar à sua criatura. E o interessante deste conhecer o Senhor, ele nunca usou uma didática intelectual. Ele sempre se manifesta de alguma forma. Olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa aqui que eu precisei de um tempo para isso. A Bíblia diz que Deus chega até Moisés e diz a ele: Moisés, chegou a hora de voltar. Ele disse: não vai dar, não vai rolar. Ele disse: por quê? Porque lá tem alguém que quer me matar. E o Senhor disse: aquele que queria te matar já morreu, agora é hora de ir. Ele começa a colocar um monte de desculpas, e Deus começa a se zangar com ele. Mas depois de ele diz: faz o seguinte, então eu estou levantando o outro lá, o seu irmão Arão, ele está vindo ao seu encontro agora. E eu serei como, você será como Deus. Eu vou falar com você, você fala com Arão, Arão vai ser como profeta. Vocês vão até Faraó, o rei do Egito, e vocês vão dizer a ele que o eu sou, mandou vocês pegarem aquele povo, trazerem aqui para oferecerem sacrifícios a mim. A pergunta de Moisés foi: Deus disse, eles vão me perguntar o que eu vou dizer. O Senhor disse assim: para Faraó tu diga, o eu sou te mandou. E para Israel você diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem te mandou. Porque se disserem o Deus sou, pode ser que eles tenham dificuldade de entender que sou eu. Mas se derem a eles a referência da minha atuação, então eles não terão dúvidas de que sou eu quem estou trabalhando. Pronto. Arão chegou, os dois foram até Faraó. Quando chega Faraó, lá em Êxodo, abre aí, pode colocar, capítulo 5, verso 2. Arão chega até Faraó e diz assim: Faraó, o nosso Deus mandou nós levarmos o povo lá para sacrificar a ele. No verso 2, capítulo 5, Êxodo 5 e 2, aí Faraó responde para Moisés dizendo: quem é o Senhor, cuja a voz eu ouvirei? Aleluia. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Deixa eu parafrasear esse negócio, deixa eu falar de um jeito mais simples. Faraó estava dizendo assim: eu não conheço essa divindade que você está dizendo, mas eu confio nas minhas. Eu não vou obedecer à voz do seu Deus, porque o meu panteão, que é o conjunto de deuses, ou dos deuses mais importantes, são muito maior do que ele. Aí eu começo a observar a Bíblia e vejo que o Yahvé, o Deus de Moisés e Arão, decide se manifestar a ele. E quando ele vai se manifestar a ele, a Bíblia diz que Deus afronta as 10 maiores divindades do Egito, através das pragas. Olha que interessante. A primeira praga que Deus manda para o Egito foi a água se converter em sangue. E o Nilo, o rio Nilo, era considerado pelos egípcios como o deus Rapi, o deus da fertilidade. Agora Deus vai e
sangra o Deus deles, um dos mais importantes, para desafiá-lo a tentar revogar a sentença que ele estava colocando. E o texto diz que esta divindade do Egito não pôde fazer nada. Então Deus manda uma outra praga, a praga das rãs. Esta praga é uma afronta à deusa Hecate. Eu vou saber lá como é que se pronuncia esse negócio aí, depois eu mando para tu no zap. Hecate. H-E-Q-T. Essa era uma deusa com a cabeça de rã, que tinha, segundo os egípcios, o poder de criar. E agora o texto diz que Deus envia sobre eles muitas rãs. E aquilo que para eles era uma divindade passou a ser um problema seríssimo. Mesmo assim ninguém consegue fazer nada. Então o texto diz que Deus manda uma terceira praga, a praga dos piolhos. Esse Deus aqui é o Deus Tote, é o Deus que tinha conhecimento, segundo os egípcios, era um Deus que tinha sabedoria, era o Deus da arte e o Deus da magia. Esse Deus convoca os seus representantes, os magos, e eles vão tentar fazer com que aquela praga se acabe, mas não conseguem. E eles chegam ao ponto de dizer para Faraó: olha, não tem o que fazer, porque esse aí é o dedo de Deus sobre nós. Olha que bênção. Deus começa a se manifestar aos egípcios, mostrando através das suas divindades que Ele é o Eu Sou. Então Deus manda uma quarta praga, a das moscas, que era considerada a deusa Pat ou Patai. Essa praga foi bem interessante, porque a partir de aí Deus começa a fazer separação. Israel, o povo de Deus, estava em um lugar do Egito chamado Gozém. Era o melhor lugar ali. Foi quando eles foram convidados para ir lá, quando José ainda era governador. E o texto diz que Deus, a partir da quarta praga, começa a dividir. As moscas vieram sobre os egípcios, mas no lugar onde estava Israel, nenhuma moscazinha podia chegar lá, porque a mão do Senhor estava sobre eles. E Deus não estava tratando com eles, Deus estava mostrando para Faraó quem é o Eu Sou, quem é que faz milagres, quem é que é o soberano, quem é que opera ele, e ninguém tem como sequer se levantar ou se opor a ele. E aí nós observamos que após a quarta praga, Deus gostou desse negócio e disse: agora eu protejo o meu povo e aflinjo os egípcios. E vem a quinta praga. A quinta praga foi bem interessante, porque Deus já pega 3 deuses egípcios aqui. O primeiro deus é o Apis, que é o deus de Mênfis, que era o deus da fertilidade dos animais. E aí Deus manda sobre os animais feridas. E esses, por não conseguirem sarar as suas feridas, acabam morrendo. Não conseguem se fertilizar, então esse Deus não tem poder sobre ele. Também outra deusa, a deusa Artor, deusa vaca, ou uma deusa celestial, que ela se manifestava na estrutura de uma vaca. Outra deusa é o deus Nude, algumas vezes era representado por um boi. Nenhum dos 3 conseguiu fazer nada. Nenhum dos 3 conseguiu sequer salvar um bezerro, porque Jesus, ou Deus, deixou bem claro, operando ele, não tem quem impedir. Sabe o que é interessante? As vacas dos judeus, sadias. Porque aí eu me lembro do profeta Malaquias, quando Deus diz: eu ainda sei separar o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Aí eu observo e vejo, na sexta
Na sexta praga, foi quando Deus manda feridas sobre os egípcios, afrontando aí a deusa Neite, que era a rainha dos céus, aquela que protegia os egípcios, aquela que dava saúde para eles. Também não conseguiu fazer nada. A sétima praga, que era a saraiva, aquela chuva de pedra, Deus afronta também a deusa Íris, que era a deusa da água, também o deus fogo, Osíris, visto que estava lá na atmosfera. Nenhum dos dois conseguiu impedir. As pedras caíram, mataram um monte de gente, mataram um monte de animais, mas lá no lugar onde estava Israel, nenhuma pedrinha caiu. Porque Deus, do mesmo jeito que fere, também sara, como disse Ana, lá em 1 Samuel, quando ela vai louvar ao Senhor pela vida do seu filho Samuel. A oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, ele afrontou o deus do ar, ou deus ar, que é o Shu, e o deus inseto, que é o Sebeque, que era também uma manifestação como gafanhotos. Nenhum desses conseguiu resolver o problema quando Deus começou a operar. E na nona praga, Deus resolve afrontar ali a maior divindade do Egito, que é o deus Ra, o deus do sol. O que Deus faz? Manda um eclipse, tapa o sol. E agora eles iam clamar para quem? E agora eles iam buscar quem? Aí, para fechar com chave de ouro, Deus resolve dar a última praga. E nessa última praga, Deus afronta diretamente aquele quem lhe perguntou, aquele a quem lhe afrontou. Não queria saber quem era Deus, pois então, daqui 12 dias, vai morrer o filho mais velho de todos aqueles que não tiverem o sangue no umbral das suas portas. E quando Deus mata os filhos mais velhos dos egípcios, desde o príncipe até o plebeu, desde o animal mais importante até o menos importante, Deus está dizendo para Faraó, que se dizia e auto-intitulavam como deuses, filhos do sol, filhos de Ra, eles não tinham poder algum contra o Deus de Israel. Quando eu pego essas 10 pragas sobre essas 10 divindades, vem em mim uma esperança muito grande. Esse Deus que operou lá no passado é o Deus que opera na minha vida. O que eu vou temer? Por que tantas aflições, sabendo que Deus é soberano? O próprio Deus chegou com uma pergunta dizendo: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Pois os discípulos estavam com dificuldade de entender quem é que Deus ia salvar ou não ia. Eu lembro quando Deus chegou para Abraão dizendo: Abraão, no tempo da vida, 9 meses, eu voltarei aqui, Sara vai estar grávida. Sara ouviu e riu. É impossível, já estou com 100 anos, 90 anos, 100 anos, 90, e ele 100. E o Senhor questiona ela: não ri não, não ri não. E ele questiona ela dizendo: haveria alguma coisa impossível para eu fazer? Aí eu olho para o Novo Testamento, lá para Atos, capítulo 17, e eu vejo o apóstolo Paulo chegando nos gregos, ali no lugar chamado Areópago, aonde os sábios, os entendidos, os filósofos, tantos nomes que até história relata sobre eles. E quando ele chega lá, ele começa a observar e vê muitos altares.
E de repente, passando ele, diz o texto 17:22, estando Paulo Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Pode passar. Porque passando eu observava os objetos dos vossos cultos, e encontrei também o altar a que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Agnostheos, né, no grego, Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos. E o que é um grupo religioso? Grupo religioso é aquele que precisa de alguns amuletos para acreditar em uma verdade. Precisa ver alguma coisa, tocar em alguma coisa. Precisa estar debaixo de um jugo, debaixo de uma regra, para que ele consiga ir para uma direção. O cristianismo é diferente. O cristianismo é Deus atuando dentro de mim e não fora. O que acontece fora de mim é resultado daquilo que está dentro. O Espírito Santo vai nos orientando. O Espírito Santo vai nos direcionando. E aqui eu vejo o apóstolo Paulo usando este recurso do qual eles serviam, honravam, um Deus em que eles não conheciam. É claro que ali foi alguém inteligente que ficou com medo de afrontar alguma divindade, por isso colocou aquele altar ali, dizendo: nós estamos honrando, ainda não conhecemos, mas quando conhecermos, nós honraremos também. E aí, trago para nós: como é que está o seu relacionamento com Deus? Está só no intelecto? Pastor, nem no intelecto, porque eu leio e não entendo nada. Já passou por isso? Já abriu a Bíblia lá e já tentou ler alguma coisa e... é normal isso daí. Faz parte. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, falaram que tinha que começar por Mateus, pronto. Já no primeiro capítulo eu já fiquei, falei: e agora? O fulano perguntou, e uns nomezinhos tão estranhos que a gente não... E gerou, e eu disse: para que isso na Bíblia? Esses dias alguém me perguntou, fez uma pergunta bem difícil, disse: pastor, por que a gente tem que ler o Antigo Testamento, ou o Velho, se já tem o Novo? Não precisa do Velho se a gente já tem o Novo. O Velho a gente joga fora e fica com o Novo. E daí eu disse: peraí, não é assim que funciona. Aqui ele está falando de duas formas de Deus atuar. Foi preciso a antiga para a nova. Se não tiver a antiga, não tem como entender a nova. Aqui testamento está falando de aliança, está falando de pacto, está falando aonde se oferecia um cordeiro, um sacrifício para ter remissão dos seus pecados. Essa era a antiga aliança, o Antigo Testamento. O novo agora não precisa de cordeiro, não precisa de animal. O próprio Jesus é o Cordeiro de Deus. O próprio Jesus saiu do antigo lá dos judeus e ele se manifestou e tomou uma proporção muito maior do que o próprio antigo, mas isso não anula o antigo. Aí eu vejo Deus preparando para nós uma oportunidade para gerar milagres na nossa vida. Mas só tem um detalhe: para que isso aconteça, eu preciso crer. E o resumo do crer é confiar que Ele vai fazer. E às vezes a gente questiona. E eu encontrei um profeta na Bíblia, eu acho que você já até ouviu dele, um tal de Abacuque. Já ouviu desse cara? Vocês já pararam para ler o livro dele? É bem pequenininho, 3 capítulos. Ele começa no seu livro dizendo: Deus, por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor deixa a gente sofrer? Por que o Senhor não nos... Deus vai lá e responde ele:
Aí depois que ele entendeu a resposta de Deus, ele vai lá e pergunta de novo: Deus, por que o Senhor usa ímpio para corrigir justo? E as suas indagações, ele faz 3. E Deus responde as 3. E depois que ele entende a resposta de Deus, aí vai para o resultado, que eu acredito que nós conhecemos mais o resultado do seu entendimento do que os seus questionamentos. Ele não profetizou para ninguém. Ele não profetizou para Israel, ele não profetizou para Edom, ele não profetizou para ninguém. Ele apenas quis conhecer ao Senhor. Ele apenas quis entender como é que Deus atua na humanidade, consequentemente na vida dele. E depois que ele entendeu, ele começa a cantar. Ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a minha vida. Aviva a tua obra. A palavra avivar aqui no hebraico, fazer de novo aquilo que o Senhor já fez um dia. Torna esse avivamento conhecido no meio da história. Ele começa a se relacionar tanto com Deus que ele olha para si mesmo, ele olha para suas tribulações e dificuldades e ele salmodia o Senhor dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que as malhadas, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Isso é, ele entendeu que nós estamos muito além do que este momento. E o relacionamento que temos com ele é muito mais importante do que uma tribulação que eu passo, do que alguém que se levanta para caluniar, do que alguém que se levanta para tentar dificultar. É muito maior. Eu louvo a Deus, porque o Deus de Israel é um Deus que investiu nas nossas vidas. É um Deus que tem algo para fazer no nosso meio nessa noite. Aleluia. E eu só preciso que você confie nisso. Pastor, eu estou com dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu já busquei a Deus e não deu certo. Eu já pedi, parece que ele não atendeu. Eu lembro de um moço que tinha um problema com o filho. Ele foi até Jesus. E Jesus estava no Monte Tabor com Pedro, Tiago e João. E aí ele falou para os discípulos: o que você está, o que foi, qual que é, o que está acontecendo? Ele disse: não, o meu filho aqui tem problemas. De vez em quando dá uns ataques epiléticos nele. E a manifestação aí dá problema e tal. Não sabia ele que aquilo era uma questão espiritual. E o texto diz que os discípulos disseram: deixa conosco, vamos resolver o seu problema. Eles começaram lá a orar, a fazer alguma coisa, e nada aconteceu. De repente, quando ele vê que nada acontece, ele se decepciona. Agora está ele indo embora, Jesus vem descendo, Jesus vê aquele negócio e diz: e aí, o que está acontecendo aí? E Jesus chega para aquele pai e diz: o que foi? Ele diz: não, é que eu ouvi que o Senhor faz milagres e o meu filho tem sérios problemas, porque às vezes algumas coisas acontecem com ele, é lançado no fogo, às vezes na água, e aí é só, eu preciso de uma solução. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, se você crer, você vai sair daqui de posse de milagres, porque tudo é possível ao que crer. E aquele homem foi sincero com Jesus. Ele disse: Deus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Bora ficar de pé comigo? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Me ajuda aí, tá? Aleluia, para não ficar crente. Eu achei que eu não ia nem conseguir terminar.
Mas uma coisa eu sei: o Deus que faz milagres está aqui. O Deus que gera milagres está aqui. Se Ele está aqui e nós também, então existe uma grande possibilidade de milagres acontecerem. E o que depende, qual é o fator para que o milagre aconteça? Eu preciso entrar com Ele, crendo que Ele faz milagres. E Ele faz o que eu não posso fazer. Se eu pudesse, eu ia falar para você: posso. Aleluia. Eita, Deus é Deus de milagres. Eu pedi tanto a Jesus um milagre. Eu ia entrando numa furada. A Luane até participou lá da intermediana. E aí eu fui orar, disse: Jesus, me ajuda aí, Jesus, não deixa. Deus foi e gerou um outro milagre. E eu posso dizer para ti com todas as letras: se você crê, tudo é possível ao que crê. Alguém foi pintar lá a benção e disse: eita, o senhor é um homem de dinheiro. Eu disse: não, eu sou um homem de Jesus. Porque eu acredito que Jesus faz milagres. Você acredita nisso? Tem coragem de desafiar o seu milagre virar realidade? Porque às vezes a gente faz assim, para não se decepcionar, a gente vai jogando. Mas Deus vai fazer no próximo culto. Não, Deus vai fazer no domingo. Não, Deus vai fazer lá na célula. Não, Deus vai. E a gente vai. Eu quero desafiar você a colocar diante de Deus isso hoje. Eu quero desafiar você a entrar com a sua confiança nele, porque ele vai entrar com a impossibilidade também, e vai fazer as coisas acontecerem, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Eu questionava a Deus, dizia: Deus, e aí, Senhor? Olha, o Senhor fazia tanta coisa, o que aconteceu que o Senhor não está fazendo? O Senhor disse para mim: olha, meu filho, não depende de você para gerar milagres, eu dependo de cada um deles. Se eles não entenderem que não é o pregador, que não é o cantor, que é eu quem vou gerar a confiança para que o milagre aconteça na minha vida, então eu não posso fazer nada. Feche os seus olhos aí. Coloca diante de Deus. Enquanto o louvor vai adorar a Jesus, enquanto a glória de Deus desce sobre esta casa, você vai falar com Jesus: Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu vim nesta noite porque eu acredito que eu não vou sair daqui da mesma forma. Eu vim nessa noite porque eu sei que o Senhor vai quebrar, que o Senhor decomanaia rabadava súbias. Eita Deus, e acalma o meu pensar. Enquanto você adora, Ele gera. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser.
neste momento. Ora comigo. Aleluia. Lebondiria naves. Que turia baixou Espírito de Deus, nós cremos e confiamos em Ti. Pai, eu sei, bem sei que todas as coisas são possíveis ao Senhor. A Tua palavra deixa bem claro que desde a antiguidade o Senhor já é manifesto, o Senhor já é soberano, o Senhor já tem todo o poder, Pai. Ó Deus, a palavra deixou bem claro que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ó Deus, o profeta ainda disse que quando o Senhor estende os braços para abençoar, ninguém pode fazê-los voltar atrás. Nós estamos diante do Senhor, nós estendemos as nossas mãos, porque cremos que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está gerando milagres, cremos que o Senhor está quebrando barreiras, cremos que o Senhor está curando enfermidades, cremos que o Senhor, Deus, aleluia, está resolvendo problemas que os homens não podem resolver. Ó Espírito de Deus, nesta hora, nos ajuda, Deus, a olhar para Jesus, nos ajuda, Deus, aleluia, gera em cada coração a confiança necessária para que o milagre venha à tona. Recebe aí o seu milagre agora, receba aí agora, em o nome de Jesus. Ele está gerando, você vai sair daqui de posse do seu milagre. Impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. O Espírito Santo está me dizendo: eu estou gerando curas, eu estou sarando. Receba aí em o nome de Jesus, receba aí em o nome de Jesus, receba agora em o nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade eu te repreendo agora, em o nome de Jesus. Espírito do inferno que se levanta para oprimir, eu te repreendo em o nome de Jesus. Espírito do inferno que se levanta para gerar enfermidade, sai agora em o nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura nessa noite, porque Jesus está liberando do céu sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia, em o nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, pois o Senhor ainda é Deus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Só quero lembrá-los, e querendo Deus, domingo às 18 horas, nós
nós estaremos aqui uma vez mais oferecendo ao Senhor o nosso sacrifício de louvor, amém? Estenda suas mãos, vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a todos em